Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos fazer o exercício da página 167. É um exercício apenas, mas dá para a gente debater bastante sobre os conceitos de massa e peso. Vamos ler aqui. Observe a tirinha abaixo e responda à questão. Garfield, você ganhou mais peso? John está certo. Preciso comer canários mais magros. Bom, aí vem a pergunta. Se John quisesse usar termos cientificamente corretos com Garfield, que palavra não deveria empregar? Por quê? Uma pergunta um pouco estranha, né? O melhor seria dizer que palavras ele deveria empregar, né? Mas tudo bem. Ele deveria dizer assim, Garfield, você ganhou mais massa, né? No caso, massa corporal, né? E aí o resto estaria ok, né? Então, existe uma diferença entre os termos peso e massa. Mas essa diferença é só no campo científico, tá? Por quê? Porque no cotidiano a gente fala vou me pesar, qual é o peso disso e normalmente a pessoa vai responder no cotidiano, vou abreviar, cotidiano, tá? A pessoa vai responder peso em quilogramas. Mas cientificamente está errado. Tá? Peso não se mede em quilogramas. Peso se mede em newton e massa é que se mede em quilograma. Ok? Bom, vamos ver direitinho como é que isso afeta a nossa resposta. Então, ele deveria ter usado o termo massa, né? Porque peso é uma medida de força, tá? Então, peso é uma grandeza física que é uma força e é medida em newton, tá? Então, peso é uma força e a unidade de medida, é newton, tá? Newton com N minúsculo, newton, N minúsculo no nome da unidade e N maiúsculo no símbolo da unidade, em homenagem a Isaac Newton, tá? E não existe plural da palavra Newton, da palavra watt, da palavra joule, da palavra ampere, tá? Todas as unidades de medida que são nomes de pessoas não tem plural, mas as pessoas acabam falando porque isso é um conhecimento bem restrito, né? Mesmo dentro da comunidade científica tem pouca gente que sabe disso. Pelo menos aqui no Brasil, né? Acho que nos outros países não deve ter esse problema com o plural, né? E massa, vou mudar a corzinha aqui. E massa é basicamente quantidade de matéria. Matéria. Ai, meu Deus, ficou feio. Quantidade, vou reescrever. De matéria. Só que não é bem quantidade de matéria, tá? Porque quantidade de matéria é medida em mol, existe uma unidade específica para isso. Porém, a gente diz que é uma quantidade de matéria sob ação de forças. Tá? Para ser bem específico com vocês, tá? Porque quantidade de matéria é uma coisa e massa é quantidade de matéria sob a ação de forças. Isso é que é massa. Beleza? Bom, e isso é medido em quilograma. Tá? A unidade de medida é quilograma. kg. Lembrando que kg, o K significa 1000. E G é grama, né? Então são 1000 gramas. Gramas pode ir no plural, não tem problema. Mas grama é um substantivo masculino, tá? É o grama, tá? O grama, ok? O grama, beleza? Então, quilograma nada mais é do que 1000 gramas, beleza? Então a gente pode falar uma coisa que pesa 100 gramas, né? Ela pesa 0,1 quilograma, por exemplo. Meio quilo, 500 gramas.
tá? Então o pessoal costuma muito falar 200 de presunto, né? Na verdade 200 gramas de presunto, mas no cotidiano pouca gente sabe disso, né? Ok, tinha uma outra coisa importante para falar. Então, peso, o que é peso? Agora, para deixar bem claro, é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais para frente, que tem a ver com a segunda lei de Newton. Então, eu sei que peso é diferente de massa, mas como é que ambos estão relacionados? Peso é igual a massa vezes a gravidade. A aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade a gente já conhece, tá? Aceleração da gravidade, tá? Então, olha só. Peso e massa não são a mesma coisa, mas eles estão relacionados através da aceleração da gravidade. Como a aceleração da gravidade a gente diz que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, né? Então se eu tenho um valor em quilogramas, o valor em Newton vai ser um valor 10 vezes maior. O que não significa nada no sentido de que aumentou o peso, né? Se eu chegar para uma pessoa e falar assim, o seu peso é 600 newton, a pessoa vai cair dura de infarto? Não, 600 newton são 60 quilogramas, não tem nada demais, tá? Então, 600 newton é o peso de 60 quilogramas, tá? O que significa isso? O peso, o que é o peso? É a força com a qual... É uma força, tá? Que força? É a força com a qual a Terra está puxando esse objeto para baixo. Está mantendo a gente presos ao planeta, tá? O peso... O peso é a força que nos puxa para o centro da Terra. Tá? Então, em que proporção? Na proporção de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se a sua massa é maior, você é puxado para baixo com um peso maior, com uma força maior. Ok? Então, a diferença entre peso e massa eu já tinha trazido para vocês na aula gravada. Então, na aula teórica gravada, né? Então a gente elucidou aí com um exercício e pôde destrinchar bastante o conceito de massa e peso, as unidades. Espero que esteja bem claro para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Passa para mim, ok? Falou, gente. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.